Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Eu coloquei um tema aqui hoje que, para mim, foi importante nesse processo, né, que a gente está desenvolvendo para chegar até diamante. Essas habilidades que a gente começa a adquirir com o tempo, né? A gente vai falar um pouco sobre vendas. Por que esse tema que eu coloquei? Para que vocês entendam, eu vou contar um pouco, né, bem rápido, a minha história com a Amway, né? Eu conheci a Amway na década de 90, em 1993. A Amway tinha 2 anos. Eu era estudante na época, estava no primeiro ano de medicina. E naquela época, assim, era bem diferente. Muita coisa era muito diferente. E uma das coisas das grandes diferenças que quem era daquela época e quem entrou agora ficou surpreso, ficou impactado, que era em relação a preço de produto, né? O produto naquela época ele era mais caro do que hoje, e o poder de compra do brasileiro era muito menor. Então, quando a gente desenvolvia esse negócio, quando eu ia apresentar o plano naquela época, a gente não falava em vendas. A gente, inclusive, desaconselhava que fizesse vendas. Era isso mesmo, a gente desaconselhava. Eu, né, particularmente. E eu dizia o seguinte: olha, você pode até vender, mas eu nem recomendo. Né? Por quê? Primeiro, porque o preço do produto ele não era competitivo com um produto que vendia no supermercado. Embora a qualidade muito superior, mas o poder de compra do brasileiro não era grande. Então, a gente desincentivava a venda. E eu fiquei um tempo na Amway, depois eu saí. Um dia eu conto com mais detalhes isso. E alguns anos depois, 17 anos depois, a Amway reapareceu na minha vida e eu entrei em uma das coisas só que era uma situação diferente. Eu já era médico, já tinha alguns anos como um cirurgião, e eu fiquei impactado primeiro com o preço do produto. Era muito menor do que naquela época. E o brasileiro, o poder de compra do brasileiro era muito maior. Mas aí, existia uma coisa que era minha, que era a crença de que venda não era comigo. Eu realmente, era uma crença limitante que eu tinha, em que eu tinha que, não, vender não é comigo. Até por conta da profissão, né, que aí vem aqueles preconceitos, aqueles paradigmas que a gente vai formando, e eu demorei para entender que a venda faz parte do processo. Até que apareceu, e aí de acordo com o que eu fui entendendo, eu comecei a desenvolver algumas habilidades com venda. E aí, há pouco tempo atrás, né, já com essa mentalidade mais, podemos dizer assim, mais evoluída em relação à venda, eu encontrei um livro, por acaso, e eu, por curiosidade, comprei e não me arrependi. E daí eu decidi fazer essa apresentação, assim como a última que eu fiz também foi baseada num livro, e essa não é diferente, também é baseada num livro, tá? Que eu achei espetacular. Disse, não, eu tenho que mostrar isso para o pessoal, visto que é um livro que todo mundo que eu falo não conhece, mas vocês vão conhecer hoje.
Então, a gente vai falar um pouco sobre habilidades de vendedor. É um treinamento rapidinho isso aqui, mas eu espero que vocês entendam a mensagem que eu vou passar. Então, é o seguinte, a gente sempre tinha a imagem do vendedor, aquela imagem do caixeiro viajante, né? Aquele cara que andava cheio de penduricalho, com um monte de coisa para vender, chegava na porta das pessoas e aí a dona de casa aí está com um saco de dinheiro para entregar para ele. E existia muito preconceito em relação a essa venda, né? Essa venda de porta em porta. Quando se fala em vendedor, a primeira coisa que se pensa é no vendedor de porta em porta. Só que o que é que está acontecendo hoje? Hoje as coisas elas estão mudando um pouco, né? Esse vendedor tradicional de porta em porta, ele está acabando. E está acabando por quê? Muito por conta da tecnologia e porque as pessoas estão mudando a mentalidade. Tá? Então, hoje, existe o vendedor que é o vendedor do mercado virtual, do e-commerce. E, por conta disso, muita coisa mudou. Vou dar um exemplo para vocês. Antigamente, né, na época do vendedor de porta em porta, o grande risco era do cliente. Por quê? Porque ele não conhecia aquele cidadão, às vezes não conhecia o produto, ele não tinha como pesquisar sobre aquele determinado produto, não sabia se aquela empresa, porque ele estava comprando, era uma empresa lícita ou não. Hoje não. Hoje o maior risco é do vendedor. Por quê? Porque o comprador ele conhece mais sobre o produto, né? Ele pesquisa. Tá? Então, muita coisa vem mudando. E uma outra coisa também que eu acho que é importante a gente comentar é que o mundo está mais empreendedor do que antes. Tá? O que é que está acontecendo? Muito por conta da tecnologia, as pessoas estão tendo mais acesso às informações, tá? As pessoas são cada vez mais especializadas, consequentemente, o mercado de trabalho ele não consegue absorver tanta gente. Isso a gente sempre fala nos planos, quando a gente vai apresentar o plano de negócio de AEMA, né? E eu tenho alguns dados aqui, esses dados eles já estão um pouco antigos, né? Porque agora, 2020, o mundo virou de cabeça para baixo e, com certeza, esses dados todos mudaram, tá? Mas olha só, em 2011, estimava que os Estados Unidos possuíssem 27,5 milhões de empresas sem funcionários. Ou seja, eram pessoas que já empreendiam, tá? Isso, naquela época, ainda não era a maior força de trabalho, né? A principal fonte de renda, formação de renda dos Estados Unidos. Mas já existia, nessa época, mais empresas, pequenas e microempresas, do que empresas tradicionais. Tá? Mais de 30% dos trabalhadores americanos trabalham por conta própria. E no mundo, esse número supera 1 bilhão. Tá? Isso em 2011. Tá? O empreendedorismo independente deve se tornar a maior força de trabalho nos Estados Unidos. Isso era uma afirmação em 2011. Hoje, talvez isso já seja uma realidade. Tá? Mercados como Brasil, China e Tailândia possuem mais novos empreendedores que México, Suécia e França. O surgimento da internet permitiu o surgimento de mais microempreendedores. Né? Hoje, você empreender pela internet, ela é muito mais simples, muito mais barato, muito menos burocrático, tá? E com maior possibilidade de ganhos. Tá? E aí, na década de 90, surgiu os smartphones, que veio mudar alguns aspectos das vendas. Tá? E esses aspectos veio para agregar mais. Né? Então, o smartphone hoje, ele tornou a venda uma coisa muito mais dinâmica. Né? A participação maior do comprador
Por isso que o risco maior hoje é do vendedor. Então, hoje, quando você vai comprar qualquer produto, você pega teu smartphone, né? Pega o smartphone, entra num site tipo... agora me fugiu o nome. Qualquer desses de pesquisa de produto, e você pesquisa preço, você pesquisa qualidade, você entra lá no Reclame Aqui, vê se aquela empresa é lícita, você pesquisa se aquela empresa ali ela é o que aquele vendedor está falando, tá? Então a coisa é muito mais dinâmica do que antes, tá? Então o empreendedorismo hoje, eu sempre comento nos meus planos que o empreendedorismo ele deixou de ser uma opção para as pessoas, tá? Ele passou a ser uma necessidade. O mundo ele está em constante evolução e aí a gente precisa empreender até para manter nosso padrão de vida, para a gente começar a pensar em construir renda ativa, coisa que antigamente lá com a venda tradicional, com o vendedor de porta em porta, não existia. Tá? Uma outra coisa que interessante que está ocorrendo hoje é a questão da versatilidade. Hoje o empreendedor, ou melhor, o vendedor, ele precisa ser mais versátil, tá? E quando a gente fala na questão da venda, a gente começa a imaginar que a venda não é só aquela simplesmente você oferecer um produto e pegar o dinheiro de volta. Quando a gente fala em empreender, a gente precisa entender que a gente precisa ser mais versátil do que era antes. Isso começa a se perceber que por causa dessa versatilidade, eu não falo apenas do vendedor em si, mas todas as profissões precisam ser versáteis. Consequentemente, a necessidade de aprender algumas habilidades de venda é necessária. Porque existe uma coisa que se chama de venda comercial, que é aquela venda de produto, é aquela venda que você oferece um serviço, tá? Existe a venda que é não comercial. Eu vou explicar isso com mais detalhes agora. Olha só. Essa imagem aí é uma professora ensinando para o seu aluno, alguma coisa, matemática, português, literatura, qualquer coisa. Está ensinando aí. Se você for pensar direitinho, quando é que o professor ele tem melhores resultados? Ele tem melhores resultados quando ele convence, ele persuade aquele aluno dele de que se ele estudar tal assunto, isso vai contribuir com algo na sua vida. Tá? Então, o professor hoje, ele precisa ter uma dinâmica dentro da sala de aula muito diferente do que era antes. Ele tem que entender que o aluno ele tem muito mais acesso de informação do que há 30, 40 anos atrás. E no livro ele dá um exemplo até interessante, uma professora de redação, certa vez, pediu para falar, estava numa sala de aula, e pediu para deu uma explanação sobre os desastres naturais e pediu para os alunos falando só a respeito de desastres naturais. Aí teve um aluno que chegou e disse que não iria fazer. Aí ela foi, e não era a primeira vez que esse aluno não fazia as redações. E aí ele chegou para o aluno e disse bem assim, mas por que você não quer fazer isso? Não, porque eu não quero falar sobre isso, eu não gosto de falar sobre isso. E esse aluno, ele jogava basquete, e aí perguntou para esse aluno que time que ele torcia de basquete, E aí ele foi e comentou, eu gosto do time lá dos Estados Unidos, Orlando Magic. Gosto do Orlando Magic.
E aí ele disse, você gosta do Orlando Magic? Então faça o seguinte, o que é que você acha de você fazer uma redação sobre o Orlando Magic? E o aluno disse, então tá bom. E aí ele fez. E aí, quando terminou, ela leu a redação, ficou ótima. Para compensar as outras redações que você não fez, fala sobre sobre o campeonato americano de basquete. Esqueci, na NBA. Fale sobre a NBA. E ele fez uma redação também sobre a NBA. Então, qual que era o objetivo ali da aula de redação? Era fazer com que o aluno ele estudasse melhor. Então, o professor direcionou para aquele objetivo. Então, você está na área de educação, você tem que entender que você tem que ter um poder de persuasão também. Tá? Vamos para outro exemplo aqui, olha só. Vamos para a minha área agora, né? Para a saúde. Convencer alguém para fazer um determinado tratamento, às vezes você precisa de persuadi-lo também. Tá? Acontece muitas vezes comigo, quando eu sou cirurgião, para quem não sabe, muitas vezes eu tô de plantão num hospital de urgência e várias vezes já aconteceu de crianças chegarem lá e quando eu vou examinar, e o diagnóstico é de apendicite. Às vezes são crianças grandinhas, crianças de 9, 10, 11 anos. E aí, quando você diz, olha, é apendicite, precisa operar, aí ele entra naquele estado de negação. Não, pelo amor de Deus, não quero. E começam a chorar, e muitas gritam que não quer se operar, E aí, o que é que eu faço? Aí, você precisa escutar a criança e diz, olha, se você não operar agora, você vai operar daqui a 2 a 3 dias. Porque esse problema só se resolve com cirurgia. Para operar daqui a 2 a 3 dias, você vai operar bem mais grave, você vai ficar mais tempo no hospital. Então, o que é que você escolhe? Então, às vezes, você está convencendo algo que para aquela criança vai ser algo doloroso, né? Da mesma forma, um fisioterapeuta que indica um tratamento para melhorar alguma situação, que para passar por aquilo, o paciente ele sabe que vai sentir dor, mas é algo que é necessário para ele. Então, quem é da área da educação e quem é da área de saúde tem que entender que quando você faz qualquer trabalho em que tenta persuadir, que você procura persuadir alguém a fazer algo que muitas vezes não quer, você está fazendo um trabalho de vendas. Só que esse trabalho de vendas é uma venda não comercial. E aí vem aquela pergunta, né? Isso aí respondam para vocês. Você é vendedor? Tá? Você ganha a vida tentando convencer os outros a adquirir bens ou serviços? Óbvio que se você ganha a vida fazendo isso, claro que você é um vendedor. Você que trabalha como autônomo ou administra o próprio negócio, mesmo que em paralelo, se você respondeu sim para isso, você também é vendedor. Seu trabalho requer versatilidades, competências, capacidade de atuar em várias áreas e funções, de trabalhar fora da especialidade que você tem, de fazer várias coisas diferentes ao longo do dia. Se seu trabalho é assim, então provavelmente você também você é um vendedor. Você trabalha na área de educação ou de saúde, se você trabalha em uma dessas aí, então seja bem-vindo, você também é um vendedor não comercial. Tá? Então, quando a gente entende que a venda hoje, quando ela faz parte da gente, a gente começa a enxergar a questão da venda de uma forma completamente diferente. Eu lembro quem já leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, ele conta uma passagem do livro dele,
que certa vez ele estava sendo entrevistado por uma jornalista, e essa jornalista era colunista num jornal, e aí ela fez a seguinte pergunta para ele, né? Isso aí após ter terminado a entrevista. Ele disse: "Ô, senhor Kiyosaki, me ajuda a entender uma coisa. Eu sou jornalista, eu tenho mestrado, tenho doutorado, trabalho num grande jornal, e eu tenho uns 3 livros, acho que era, escritos já, mas eu não consigo publicá-los. E você não tem nível superior, e você é um autor de vários best-sellers. Por que acontece isso? O que é que você me orienta para eu conseguir publicar esses meus livros?" E o Robert Kiyosaki responde: "Você quer mesmo saber?" Ela: "Claro, então faça um curso de vendas." Quando ele falou isso, ela ficou extremamente ofendida. Por quê? Porque ele passou a encarar a venda, ela passou a encarar a venda como algo menor do que a profissão dela. Ela não conseguiu entender que a venda, hoje, todo mundo vende, independente do que você faça, tá? E se a gente consegue entender, se a gente entender isso aqui, a gente percebe o seguinte: poxa, se a gente é vendedor, se todo mundo trabalha com venda, então por que a gente não pega as habilidades daquele cara, daquele caixeiro viajante e traz para a nossa realidade? Tá? E é isso que esse livro traz para a gente. Então, quais as características, quais as qualidades do vendedor que a gente pode utilizar para a gente? Então, só essa. A primeira delas é a sintonização, que a gente vai falar, da resiliência e da clareza. Tá? Então, eu vou falar um pouco sobre cada um desses. Sintonização. Então, sintonização, como a própria palavra já diz, é você estar sintonizado com o teu cliente. Tá? Seja uma venda comercial, ou seja, uma venda não comercial. A sintonização. E aí eu vou fazer um teste aí, vocês podem até fazer aí. Olha só, eu quero que vocês, com a mão que vocês escrevem, vocês estralem 5 vezes seguidas. Rápido. E mais rápido ainda, escrevam um E na sua testa. Tá? Estrala 5 vezes seguidas, escreva um E na sua testa. E aí veja a posição que ficou dentro dessas duas fotos. O E que você desenhou é igual ao E da foto da esquerda ou da foto da direita? Tá? Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender. Foi feito um teste com um grupo de pessoas, 2 grupos de pessoas, em que em um grupo delas foi dita algumas afirmações que davam mais poder para ela e outras davam menos. Tá? Foi que se observou que as pessoas que tinham mais poder, elas faziam como se fosse para elas lerem. Então, é o do lado esquerdo. E as com menos poder faziam para a pessoa que está à frente dela ler. Tá? Então, diferenciaram. E aí eles colocaram a seguinte situação. Olha só. Vocês viram lá, né? Vocês têm mais poder ou menos poder. Então, imagine essa situação aí. Essa aí é a Maria. E a Maria saiu com um determinado amigo. E o Carlos, que não é esse rapaz, é o outro amigo dela, indicou para ela esse restaurante aí. Quando ela chegou nesse restaurante, primeiro, o garçom demorou para chegar, o ambiente era sujo, muita mosca, a comida era ruim, tinha inclusive uma mosca dentro da comida, péssimo. E o cara tinha dito que o restaurante era um restaurante chique. Mas ela detestou o restaurante. Detestou.
Aí o Carlos pergunta, Maria, gostou do restaurante? Perguntou lá pelo WhatsApp, né? E ela responde, foi maravilhoso, nunca comi tão bem. Na opinião de vocês, o Carlos achou que a Maria estava sendo verdadeira ou estava sendo irônica? Estava sendo irônica. Muito bem. Gente, olha só. Vê se isso aconteceu com vocês. Preste atenção. As pessoas que tinham mais poder, aquelas que desenharam para ela mesma, elas disseram que pela pesquisa, né? Que o Carlos achou que ele estava sendo irônico. Mas preste atenção numa coisa. O Carlos, ele não sabia que tinha tido essa situação num restaurante. Né? Isso é o que nós chamamos de tomada de perspectiva. Tá? Quando você toma uma perspectiva, que é uma coisa mental, né? Quem tem mais poder, ele vai realmente responder que a Maria estava sendo irônica, mas na verdade, se você for observar direitinho, não, porque o Carlos não sabia da experiência dela, do restaurante, né? Então, então a gente, por que isso é interessante isso aqui? É porque a gente tem que tomar a perspectiva do próximo. Então, se você quer aumentar o seu poder de persuasão, diminua o seu poder, né? Se ponha no local no ponto de vista da outra pessoa, tá? Isso é o que nós chamamos de tomada de perspectiva, tá? Mas a gente tem que usar tanto a cabeça quanto o coração. E existem duas coisas que são irmãs: a tomada de perspectiva, que é isso de você procurar ver do ponto de vista daquela pessoa, e existe o que nós chamamos de empatia. A tomada de perspectiva é uma coisa mental. A empatia é uma coisa emocional. Tá? É diferente. Tá? E aí, quando a gente vai tomar uma decisão, uma determinada decisão, ou a gente está conversando com alguém para tentar persuadir, seja mostrando o plano, seja vendendo o produto, o que é que a gente deve levar mais em consideração? A tomada de perspectiva ou a empatia? Os dois são importantes. Você tem que ser empático, tá? Mas você tem que lembrar da tomada de perspectiva. E aí foi feito, né, um teste em que existia uma pessoa que queria vender um posto de gasolina. Isso aí pegaram 3 grupos, né? Existia um grupo em que tinham 2 pessoas, né? Existiam as pessoas que faziam parte da pesquisa, eram os vendedores. Existiam os atores, que eram os que iam comprar um determinado posto de gasolina. Para aqueles atores, para aqueles que estavam sendo pesquisados, né, os candidatos, foi dito para ele o seguinte: olhe, procure saber o que ela está pensando, ou seja, está levando em conta a tomada de perspectiva. Do outro grupo, foi dito a ela o seguinte: olhe, procure saber o que é que a outra pessoa está sentindo. E o outro grupo foi o grupo controle, em que não disseram nada. O que foi que aconteceu? Que aquelas pessoas, o resultado da pesquisa foi que aquelas pessoas que tinham uma tomada de perspectiva, eles tiveram resultados bem melhores do que aqueles que tinham empatia e que também tinham um grupo controle que era semelhante ao da empatia. Porque a gente tende, né, a ir muito com o que a pessoa está sentindo. Por que isso é importante e isso trazendo para o nosso negócio? O que é que isso pode trazer de bom, de interessante para o nosso negócio? Quando a gente vai mostrar o plano para a pessoa,
muitas vezes ela começa a questionar algumas coisas, começa a questionar o seguinte, que ela não tem dinheiro, que ela não tem tempo, que ela não que ela é pobre, que ela ou seja, tem filho, tem um monte, começa a dar um monte de desculpas que muitas vezes não é desculpa. Às vezes ela não consegue se enxergar desenvolvendo aquela atividade. O que é que você tem que fazer? Se você for apenas pelo coração, apenas pela empatia, tá? Muitas vezes você compra aquela desculpa. Mas e se você tomar a perspectiva dela? Enxergar do ponto de vista dela. Talvez você coloque algum tipo de argumento que derrube aquela desculpa. Então, é você saber utilizar essa persuasão. Então, a gente tem que usar tanto a cabeça quanto o coração. A gente tem que ser empático, né, com a pessoa, mas sempre tomando a perspectiva dela. Uma outra coisa que é importante na sintonização é a imitação estratégica. Se teve alguém que fez curso de coach aqui, eu já fiz, embora eu não me considere coach, mas isso aqui é algo que eles falam muito, a imitação estratégica, que é algo que já é comprovado cientificamente, né? Inclusive, na área da educação, alguns psicopedagogos falam muito sobre isso. É a imitação estratégica. O que é isso? Qual que é a melhor forma? Nós temos a tendência de imitar aquela pessoa que está na nossa frente, tá? Que está se falando, e principalmente aquela pessoa que a gente admira. É interessante, quando a gente começa a mostrar o plano, né, do nosso grupo, tem uma pessoa do meu grupo, quando estou mostrando o plano, eu gosto muito de colocar a mão na cabeça, né? E às vezes, quando esse cara ia mostrar o plano, ele fazia a mesma coisa que eu, né? E isso se chama a imitação normal, né? Isso aí é o que a gente chama de macaco de imitação, né? Um termo que é utilizado, que se utiliza é o macaco de imitação. Você tende a imitar aquela pessoa que você está assistindo. Só que você pode utilizar de forma estratégica. Tá? Como é que é isso? Imagina que você está conversando com o teu candidato, seja um prospecto para entrar no plano, ou seja uma pessoa que você está apresentando um determinado produto para ela. Para que essa pessoa, isso foi feito uma pesquisa, né, em que era para conseguir uma vaga de emprego, né? Então existia vários candidatos e tinha vários atores, aliás, que se passavam por candidatos a empregos. Existia um grupo de pessoas que estavam sendo pesquisadas, que elas iam contratar ou não aquela pessoa. E aí, o candidato começava a falar, e o entrevistador, que não sabia que isso aí era uma pesquisa, ele ia dizer se contratava ou não. E aí, o candidato, ele começava a imitar o entrevistador. Então, o entrevistador encostava na cadeira, e aí ele encostava também. O entrevistador cruzava os braços, e ele cruzava também. O entrevistador colocava a mão na orelha, e ele colocava também. Tá? O que foi que se percebeu? Que aqueles candidatos, né, que imitavam as pessoas, eles tiveram mais possibilidades, né? Houve muito mais contratações do que aqueles que não imitavam. Teve outra pesquisa que foi com garçonetes no restaurante, em que ela, quando ia pegar o pedido da pessoa, e o cliente dizia assim, eu quero um filé com fritas. E ela repetia a palavra, filé com fritas. Quero uma Coca-Cola. Quero uma lasanha. Então, o
que foi que se observou? Aquelas garçonetes que imitavam o que aquelas pessoas falavam, as gorjetas delas foram maiores. E mais, elas se sentiram melhor atendidas. Então, quando você imita aquela pessoa que você está tentando persuadir, seja para que entre no negócio, seja para comprar um produto, a tendência dela aceitar a sua proposta, ela é muito maior. Mas é lógico que quando você for fazer isso, você tem que fazer, primeiro você tem que observar, né? E você tem que planejar como que você vai imitar, né? Sem perder o foco na conversa, tá? E você vai fazer de forma muito discreta, porque se você for fazer de forma sem discrição, você vai ter o efeito contrário, a pessoa vai ficar puta da vida com você. Então tem que ter cuidado com isso, tá? Outra coisa que também foi visto, o toque, né? Você tocar de leve aquela pessoa com que você está persuadindo, os resultados também são melhores, né? Isso foi feito várias pesquisas que também mostraram a mesma coisa. Uma outra coisa que é importante, vocês se acham introvertidos ou extrovertidos? Introvertida, a Rose respondeu. Quem mais? Adria, nenhum nem outro, depende da situação, extrovertido, muito bem. E quem que vocês acham que tem melhores resultados? Nas vendas, são os extrovertidos ou os introvertidos? Eu achava, sempre achei, que o extrovertido, ele tinha resultados muito, muito melhores. Sempre achei isso, né? E do que o introvertido. Mas aí, nesse livro, teve uma pesquisa em que mostrou pessoas que eram, se não me engano, era para vender carros, né? Vários corretores, vendedores de carro. E tinham pessoas que eram introvertidas, eram extrovertidas, e tem pessoas que estavam ali no meio. Foi feito uns questionários que mostraram as pessoas que estavam no meio, que eles são chamados de ambivertidos. O resultado foi o seguinte: o extrovertido, o resultado nas vendas foi um pouco melhor do que os introvertidos. Tá? O nome do livro, Vender ao Humano. O ambivertido, os resultados foram muito melhores do que os extrovertidos e os introvertidos. Tá? Então, se você é introvertido, quer ter resultados melhores, procura ser um pouco mais extrovertido. E se você for extrovertido, controle isso. Por quê? Porque às vezes uma pessoa que é muito extrovertida, às vezes assusta. Tá? Então, trabalhe a sua ambiversão, né? Trabalhe, você precisa ser ambivertido se quiser ter resultados melhores, né? Controle a sua extroversão e procure melhorar a sua introversão. O segundo ponto que é importante, resiliência. Então, vamos lá. Então, pessoal, a gente está num mar de nãos, né? De dificuldades, e a gente precisa trabalhar a nossa resiliência, né? E o vendedor, aquele vendedor de porta em porta, talvez seja a profissão que, dentro da história da humanidade, o mais resiliente que tem. Porque ou profissão para receber não, né? E aí você precisa ser resiliente nisso. O que é que a gente aprende com esses vendedores? Olha só. Existem os componentes da resiliência, né? Existe o antes daquele ato de persuasão, existe o durante e existe o depois. Então, antes é o que nós chamamos de conversa pessoal questionadora. O durante é trabalhar com índice de positividade e o depois é o estilo explicativo.
primeiro deles, o antes. Então, você acordou de manhã, você tem, né, se programou para ir na casa de alguém e mostrar o plano para alguém, seja pela internet, seja pessoalmente. Você chegar e conversar com você, ter uma conversa na frente a conversa pessoal questionadora. Você olhar de frente para o espelho é uma coisa, gente, que vários autores citam isso, né? No último treinamento que eu fiz aqui, eu até comentei com o autor do livro, do livro O Monge que Vendeu a Sua Ferrari, ele também fala isso. Tá? Você conversar com você, o que você quer? Você chegar para você e dizer, poxa, o que é que eu vou fazer de diferente hoje? Que atitudes que eu vou tomar para no final do dia eu estar melhor? Para ter mais resultados? Crie um mantra para você. Tá? Essa conversa pessoal questionadora, ela é extremamente edificante. Tá? Então, antes de qualquer ato de persuasão, o vendedor, aquele vendedor de porta em porta, ele faz muito isso, né? Tem aquela conversa pessoal questionadora. Eu coloco de frente para o espelho, que talvez seja mais fácil para algumas pessoas. Mas, se você fechar os olhos e meditar, talvez o resultado seja a mesma coisa. Mas sempre converse com você mesmo, né? Antes do começo do dia, tenha 5 minutos, 10 minutos de meditação, uma conversa pessoal, para saber onde que você quer chegar no final do dia. Tá? Segundo ponto, durante, aí vem os índices de positividade. Tá? Então, a gente sempre ouve falar que a gente sempre tem que ter pensamentos positivos, não é verdade? Sempre tem que ter pensamentos positivos. E, claro, que o pensamento positivo ele faz muito bem. Mas, gente, a gente tem que controlar isso. Assim como a gente tem que controlar a extroversão, os índices de positividade também. Porque, olha só, se você tiver um índice de positividade, que é isso? Você ter pensamentos, só pensamentos positivos, o que é que vai acontecer? Você vai andar com os pés no ar, né? Você vai estar flutuando. E, às vezes, você precisa estar com o pé no chão. Né, para que o pé no chão ele vai te trazer de volta para a realidade. Então, para isso, né, existe também os pensamentos negativos. Os pensamentos negativos, se você tiver muito pensamento negativo, isso te leva mais para o chão, né? Isso te abate, te deixa você cabisbaixo. Então, a gente tem que encontrar um meio termo. Meio termo não, você tem que ter mais pensamentos positivos do que negativos, mas o pensamento negativo, ele é necessário. Como assim, Germano, é necessário? Ele é necessário para trazer você de volta para a realidade. Porque se você ficar pensando o tempo todo que tudo vai dar certo, né, que você não vai ter dificuldades, e às vezes você fica pensando só aquele pensamento alto, às vezes você esquece que no dia a dia você tem desafios. Então, ter um pouquinho de negatividade é interessante também. Então, é como se fosse o seguinte, a positividade, ela te levita. E a negatividade é a gravidade que te põe embaixo. Tá? Você tem que ter um mínimo de gravidade. Você tem que ter um mínimo de gravidade para deixar você com os pés no chão. Tá? Porque senão, meu amigo, você só vai andar, né, como se estivesse flutuando. Então, encontre essa diferença. Tá? Não deixa a negatividade te dominar, mas não deixa só a positividade. Né? Porque existe tem muita gente que gosta desse livro, tá? Eu particularmente eu não gosto muito, porque ele procura ver tudo do lado positivo.
né? Que é que é a Poliana, né? Que é a síndrome de Poliana. Que a Poliana é um livro que ela quebra a perna e ela ganha a muleta. E ela diz, mas eu não vou usar... Então, claro que o positivo é bom. Mas, poxa, assim, imagina que o teto da sua casa cai. Pelo menos dá para ver o céu? Não. Você tem que ter um pouco de negatividade, saber que no dia a dia você tem desafios. Então, saiba controlar isso. Então, o autor ele coloca, de cada 3 pensamentos de positividade, tenha um de negatividade. Tá? Para que você te mantenha em pé. Tá? Para que você seja coerente com sua vida. Ajuste o seu estilo explicativo. Pessoas que desistem facilmente explicam os acontecimentos ruins como sendo permanentes, predominantes e pessoais. Isso é o após, viu, né? Você teve o antes, que é a conversa questionadora, né, pessoal. Teve o durante, que é controlar os índices de positividade. E vem depois, que é o ajuste do seu estilo explicativo. É como se você chegasse, depois daquele ato de persuasão, ou de tentativa de persuasão, que você estava mostrando o plano, estava vendendo o produto, ou estava no seu dia a dia, no seu trabalho tradicional, o que você fez o que aquilo ali teve de bom para você? Muitas pessoas, quando elas começam a mostrar plano, mostra 1, 2 planos, o que é que elas pensam? Vem com um desses aí, eu não dou para isso. Né? Ou todo mundo já ouviu sobre a Amway e ninguém quer saber mais. Tá? Então, ajustar o estilo explicativo é você afastar de você o pessimismo. Tá? Você tem que sempre ser otimista. O vendedor, ele sempre é otimista. Então, olha algumas perguntas aqui para que vocês entendam isso que eu estou falando. Isso é permanente? A resposta ruim é o seguinte: sim, perdi toda a habilidade de persuasão. Sim, eu não sirvo para esse negócio. Sim, eu não sei vender. Isso é a resposta ruim. A resposta melhor: não, eu estava sem energia hoje porque não tenho dormido o suficiente. Então, procura encontrar uma resposta. Por que aquela ação que você teve, ela não funcionou? Isso é algo generalizado? A resposta é ruim. Sim, é impossível patrocinar pessoas mais bem-sucedidas do que eu. Tá? A resposta é melhor. Não. Esse cara específico, ele era um idiota. Provavelmente esse cara deve ter tirado onda com tua cara. Então, não generalize. Né? Se você teve alguma situação, você não mostrou o plano, não foi bom, não generalize. Foi aquele plano específico. Gente, olha, eu já mostrei centenas de planos. É todo plano que eu mostro em que é bom? Não, às vezes eu termino o plano e digo, meu Deus, que plano ruim que eu dei. E algumas vezes não, poxa, meu plano até que foi bom. Né? Então, não coloque isso como fosse uma coisa permanente também. Tá? Isso é pessoal? A resposta é ruim? Sim, não sei mostrar o plano. A resposta é melhor? Não, minha apresentação poderia ser melhor, mas na verdade ele não foi patrocinado porque não era o melhor momento dele. Tá? Então, procure enxergar as dificuldades ou os desafios de forma diferente, pessoal. Não encare como esses desafios como algo permanente. A gente já ouviu tantos áudios, que fala, tem um áudio específico que eu gosto muito de falar sobre isso, é do Sérgio Rivera. Treinar todos os dias.
em que, se você quer ser melhor, treine todos os dias. Se você quer fazer uma coisa melhor, treine todos os dias. E saiba que a grande maioria das vezes que você for procurar vender produto, que você for mostrar o plano, ou se você for fazer, não vai ser como você quer todas as vezes. Não vai. Um exemplo que eu gosto muito de dar é o do Messi. Né? Eu não assisto futebol, mas o Messi até pouco tempo, não sei se ainda está lá no Barcelona. Né? Qual é o jogador do Barcelona que mais erra? É justamente o Messi. Mas por que ele erra? Porque ele chuta mais. É óbvio que ele vai errar mais. Se você quer errar mais planos, mostre mais planos. Que dentre tantos erros, você vai ter os acertos. Tá? A clareza, né? Para a gente terminar. Clareza. Clareza de quê? Clareza dos objetivos. A gente tem que ter muita clareza nos objetivos para a gente ter resiliência. Se você não tiver isso, gente, você não tem por que ser resiliente. Você tem que saber onde que você quer chegar. Tá? Então, você tem que identificar, primeiro ponto, identificar os problemas certos para você resolver. Tá? E aí vem aquilo de você se colocar no lugar daquela pessoa, tomada de perspectiva. Vamos imaginar aqui que tem uma pessoa que quer comprar um aspirador de pó. Isso aqui é um aspirador de pó, viu, gente? Quer comprar um aspirador de pó. Aí, o que é que ele faz? Antigamente, bem antes, quando você queria comprar um aspirador de pó, o que é que você ia? Você ia numa loja de departamentos, você escolhia o aspirador de pó, você não tinha como pesquisar, porque não existia internet nem nada, você pegava aquele aspirador e levava para casa. Só que aí, pessoal, hoje é diferente. Imagina o cara que a pessoa chegar para mim e dizer, olha, eu não quero gastar dinheiro porque eu preciso comprar um aspirador de pó. E aí ele vai pesquisar na internet, primeira coisa, vai ver quais são os aspiradores de pó disponíveis, a melhor marca e o melhor preço. Mas, será que o problema daquela pessoa que quer comprar um aspirador de pó é realmente o aspirador? Ou ela está querendo a casa limpa? Tá? Por quê? Se você se coloca no local da pessoa e faz ela ter clareza no que ela quer no seu objetivo, ela vai observar que talvez ela não precise comprar um aspirador de pó. Se ela está querendo a casa limpa, vê se não existe um aplicativo em que as pessoas compartilham os seus eletrodomésticos. Ou se de repente um parente ele tem um aspirador de pó e possa emprestar para essa pessoa. Tá? Por que isso é interessante a gente colocar isso? Vou colocar uma outra situação. Imagina que você vai mostrar o plano para a pessoa. Né? Você vai mostrar o plano para a pessoa e você fala lá, né, quando, olha, você vai construir uma casa, você vai ter uma casa super luxuosa, com uma piscina com borda infinita, uma casa de primeiro andar, super iluminada, né? Cheio de vidros, casa linda. Aí, olha, essa é a casa que você quer. E às vezes você fica mostrando tanta coisa quando simplesmente a pessoa quer ter o dinheiro no final do mês para pagar as suas contas. E às vezes você não patrocina uma pessoa porque você só está mostrando aquilo mostrando aquele resultado do diamante executivo. E ela não se enxerga nisso. Então, talvez, né, se você se colocar no local da pessoa, né, tomada de perspectiva, você vai observar que ela está precisando de dinheiro para pagar a sua conta de luz no final do mês. E aí o que você vai mostrar para ela? Olha, aqui você tem a oportunidade e se você vender 5 cremes dentais por dia, você vai ter seu dinheiro para pagar a conta no final do mês. Tá? Então, toma muito, né? Presta muita atenção para identificar o problema certo para você resolver.
Esse é um objetivo que a gente tem que ter. Tá? A gente também tem que encontrar os enquadramentos. Aí teve essa história que eu achei bem interessante. Não sei se vocês já viram, mas se já viram, eu vou repetir. Teve um publicitário lá nos Estados Unidos, lá da década de 30, 40, não lembro quando foi. E essa é uma história, não sabe se é verídica, mas eu achei interessante. E eu vou compartilhar com vocês. Esse publicitário, ele estava caminhando na rua e, de repente, viu um cidadão cego, né, com a placa, né, que dizia o seguinte: sou cego. E aí ele olhou o chapéuzinho dele, tinha aí o cara até colocando a cinza do cigarro, né? E quando ele olhou, para a tristeza dele, ele viu que tinha apenas algumas moedas. E aí ele chegou para o amigo e disse bem assim: vamos fazer uma aposta? Você aposta que eu consigo aumentar o faturamento desse cego? E aí o cara, colocando apenas 3 palavras, e aí ele disse: tá bom, vamos apostar. Eles apostaram lá $10. E ele foi lá, conversou com o cego: olha, eu quero aumentar o seu faturamento, que você me permite escrever alguma coisa aqui no seu cartaz? Ele disse: concordo. E aí ele escreveu 3 palavras. E aí ele escreveu as palavras. 10 minutos depois, o chapéu do ceguinho já estava cheio. E tinha muito dinheiro lá. E que palavras foi essa? É primavera. E aí tem a palavra que ele tem escrito: sou cego. Quando você colocou isso aí, você fez com que as pessoas enxergassem esse cego de forma diferente. Que as pessoas passassem a se colocar no lugar dele. Tá? E aí teve uma comoção maior e as pessoas conseguiram enxergar melhor isso. E aí, né, dentro desse enquadramento, né, de fazer com que as pessoas elas enxerguem melhor, a gente tem que enquadrar as nossas atividades dentro do negócio. Então, o primeiro enquadramento que eu coloco aqui é o enquadramento do menos. Às vezes, o menos é melhor. Como assim, Germano? Foi feita uma pesquisa. Esse livro é cheio de pesquisa científica, cheio de pesquisa, por isso que ele é interessante. Ele colocou o seguinte, que foi feita uma pesquisa com venda de geleias. E aí colocaram numa fábrica de geleias, pegaram 24 sabores de geleias e colocaram numa prateleira. Em outra prateleira, em outro local, também movimentado, tão movimentado como esse, colocou em outra prateleira apenas 6 sabores de geleia. Bom, quando a gente pensa assim, poxa, se tem mais sabores, então provavelmente aquela prateleira se vendeu mais produtos. Só que não foi o que aconteceu. Aquela prateleira que tinha apenas 6 sabores, vendeu em torno de 30% mais. Então, por quê? Porque às vezes quando você começa a mostrar muita coisa, as pessoas elas terminam não comprando nada. Talvez você já tenha percebido isso, né? Às vezes a Emo ela tem uma coisa muito boa. Você tem diversas linhas de produtos. Mas se você vai vender produto para alguém, às vezes você quer levar tanta coisa, todas as linhas, e às vezes não consegue vender nada. E às vezes quando você leva 2 linhas apenas, a linha Home e a linha Glister, por exemplo, o resultado ele é bem melhor. Tá? Então, uma dica, né, baseado nessas pesquisas desse livro aqui. Procure trabalhar, né, principalmente quem está começando, se especialize em 2 ou 3 linhas. Né? Procure vender, né, vender essas linhas. Vocês vão ter resultados muito maiores do que você se especializar em todas. Segundo enquadramento é a experiência. Tá? Bom, com relação à experiência, é mais ou menos isso que
eu comentei com vocês em relação a você se dedicar a determinadas linhas de produtos. Quando você se especializa numa determinada linha de produto, você consegue resultados melhores. E faça com que as pessoas elas enxerguem isso em você. Tá? Terceiro enquadramento, o título, né? Enquadrando o título. Como é que é isso? Foi feito isso é outra pesquisa, né? Foi feita uma outra pesquisa com 2 grupos de alunos, né? Em um grupo de alunos, chegou para eles e disseram o seguinte: pessoal, vocês precisam arrumar essa sala de aula. Esses alunos ficavam lá o dia inteiro, 2 vezes por dia. Vocês têm que tirar o lixo, vocês têm que varrer o chão. E aí, em outro grupo de alunos, eles disseram o seguinte: olha, eu soube que vocês são os mais organizados, e não se falou mais nada. No final do dia, foi pesado o lixo, e foi feito outros dias também com outros grupos. Foi pesado o lixo desses alunos. O que foi que se percebeu? Que os alunos que tinham título de organizados, não se colocou regras, se colocou o título para eles, eles tinham muito mais lixo dentro dos sacos, ou seja, a sala estava mais limpa. Então, é por isso que, trazendo isso para o nosso negócio, em vez de a gente chegar e ficar falando para as pessoas, você precisa mostrar o plano, você precisa fazer isso, você precisa, né, sair. Não, chama ele de campeão, você é vencedor, você é melhor, você é bom, né? Põe um título, quando você coloca um título para a pessoa, o resultado muitas vezes é melhor. Quarto ponto é o enquadramento defeituoso. E aí, uma outra pesquisa que foi feita foi em que colocaram para a venda de botas, né? E aí foram oferecer as botas para os clientes. E um grupo disse o seguinte: só colocou o que ela tinha de posição. Olha, essas botas são botas confortáveis, elas são bonitas, elas são únicas, né? Só colocou as qualidades dela. Em outro grupo, se falou as mesmas qualidades, mas colocou um pequeno defeito nela. Disse o seguinte: olha, essas botas elas são bonitas, elas são confortáveis, são únicas, só tem um defeito, só tem 2 cores, preta e branca. Sabe o que aconteceu? Qual foi que vendeu mais? Aquela que você colocou, um pequeno defeito. Então, às vezes, você colocar um pequeno defeito num determinado produto, ou numa determinada situação, às vezes você tem um resultado melhor. É como você vai mostrar o plano. Aí diz: olha, um negócio, ele é excelente, tá? Só tem um defeito, tá? Você não tem chefe, por isso você não faz as coisas. Então, às vezes, você colocando dessa situação, às vezes parece que aquele cliente, aquela pessoa que você está tentando persuadir, ela termina por confiar mais em você. E o quinto ponto, que é o enquadramento potencial, né? O que é isso? Enquadramento potencial é você ser específico com aquela pessoa com que você está falando. Com aquela pessoa que você está falando. E aí tem uma pesquisa que falou, que eles comentaram, que foram 2 grupos de alunos, né? E que desses alunos sabia-se que alguns deles não tinha nenhuma, como é que eu posso falar, empatia com as pessoas. E um outro grupo de alunos que sabia-se que lá também tinha aqueles que tinham menos empatia. E aí foi falado o seguinte, que foi mandada uma carta para um grupo de alunos e dizendo o seguinte, que existia um grupo
de pessoas, de moradores de rua, e que estavam sendo atendidos em determinados locais e que precisavam de doações, pedindo para aquela pessoa doar. E dizia o seguinte: caro aluno. E aí tinha essa descrição. No outro, colocou o seguinte, que caro João, ou seja, colocou o nome da pessoa. E colocou a mesma carta e no final colocou inclusive o endereço, assim como no outro. Qual foi o resultado disso? Percebeu-se que aqueles alunos em que recebeu a carta com o nome delas, teve muito mais, foram muito mais empáticos, né? Doaram mais do que aqueles que não colocaram o nome. Então, por isso que é importante, gente, e quem tem dificuldade para falar o nome, para decorar o nome de pessoas, como eu tenho, precisa trabalhar muito isso, né? O nome que as pessoas mais gostam de ouvir são a delas mesmas. E encontrando uma saída. Olha só, a gente mostra tudo isso, mas tem que dar uma saída para aquela pessoa que a gente está persuadindo, né? A gente toma a perspectiva dela, né? E toma a perspectiva. A gente tem que mostrar também uma saída para ela, tá? E aí tem uma pergunta que eu achei, poxa, fantástica, que foi feita. Imagina que uma determinada estudante, né, que não gostava de estudar, e aí você está tentando convencer ela a estudar, e você pergunta o seguinte: numa escala de 1 a 10, em que 1 significa nem de longe pronta para estudar, e 10 totalmente pronta, como está a sua disposição para estudar? Aí vamos supor que ela diz o seguinte: 4. O que era o normal que as pessoas perguntariam logo depois? Era perguntar o seguinte: e por que você não deu uma nota maior? Mas aí o pesquisador disse o seguinte, colocou o seguinte, segunda pergunta: e por que você não escolheu um número menor? E aí ela vai ter que colocar, ter afirmações mais positivas. É como quando a gente está mostrando o plano. Quando a gente está mostrando o plano, que no final você pergunta, de tudo que você viu, o que foi que você mais gostou? Quando você fala isso, a pessoa, ela tende a falar de coisas positivas e não negativas. Eu sempre pergunto isso no final do meu plano. Inclusive, uma dica lá do GoPro, né? E aqui a gente pode fazer essa mesma pergunta. Diante de tudo que você viu, numa escala de 1 a 10, eu estou pronto para começar a fazer o negócio. E 10, eu não estou pronto. 10, eu não estou pronto para começar a fazer o negócio. E 10, totalmente pronto. Como está a sua disposição para começar? Se ele colocar 3, e por que não 2? E aí ele vai colocar afirmações positivas, né, tentando convencer você porque ele não colocou um número menor. Tá? Que eu recomendo que vocês leiam. Esse livro é formidável. Esse Daniel Pink, eu achei esse livro porque eu assisti uma série documental que tá no Netflix, que é até interessante, que fala sobre habilidades humanas, chamado 100 Humanos. E é bem interessante, é tipo um reality show, mas muito bom. E que tem uma entrevista com ele, com o Daniel Pink, esse psicólogo, né? E aí, por conta disso, né, eu fui pesquisar na Amazon e tinha esse livro, eu comprei e não me arrependo. Recomendo que leia esse livro. Então, assim, ó, pessoal, essa foi uma habilidade vender que eu precisei desenvolver. É claro que todo mundo aqui precisa desenvolver habilidades para ter resultado nesse negócio. Seja vender, seja mostrar plano, seja falar em público, seja contactar pessoas, fazer contatos frios, né? Perder a inibição. Ou seja, eu não sei qual habilidade que você precisa desenvolver. O que eu te falo é o seguinte:
Se você tiver dentro do sistema de capacitação, alinhado com sua linha ascendente, né? E se você não desistir, você tiver resiliência para enfrentar as dificuldades, você vai conseguir desenvolver essas habilidades. Tá? Então, era isso que eu tinha aqui para falar para vocês. Espero ter contribuído. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional.